Vamos falar de legislação. Agora a gente entra de uma maneira mais específica dentro das questões, tá? Então me acompanha aí sem mais delonga. Estudo em questões. Vamos lá. Primeiríssima questão. Caiu no concurso do IFPB em 2019. Banca IDECAM. Assinale a principal fonte de implementação da educação nacional e das políticas que assim as define. Vamos lá. Primeiro erro da questão é trazer BCNN, né? Ela quis, na verdade, colocar BNCC. E aí já descarta logo o item A, porque não é BNCC. Não só pelo erro dela, mas porque a BNCC é uma referência. É uma referência. E também não é currículo, tá? Muita gente se engana achando que a BNCC é currículo. Ah, porque o nome dela é Base Nacional Comum Curricular. Não. Ela é uma referência para os currículos. É uma referência para a entrega dos conteúdos, que esses conteúdos são comum e diversificado. São duas bases, né? Aquilo que é comum é que é para todo o Brasil. Todas as escolas do Brasil vão aderir a esse currículo, né? Essa base comum, melhor dizendo. E a base diversificada é local, de uma maneira mais específica, tá? Para cada região. Então ela é uma referência e não um currículo. A referência ela serve para a criação do currículo. Tudo bem? Então não é ela a principal fonte de implementação. Porque o que é implementar? É algo que vai ser gerado ali. Não, vamos implementar a educação nacional. Vamos implementar essa política educacional, né? Quem implementa é quem está lá começando, né? Eu vou implementar, eu vou iniciar. A BNCC não, a BNCC entrou depois que a educação nacional e as políticas educacionais já estavam implementadas. Então não pode ser ela, tá? Os PCNs também não. Por quê? Porque os parâmetros curriculares nacionais é um documento importante, mas ele é um parâmetro. Ele é simplesmente um parâmetro, e aí o nome dele já diz isso, né? Um parâmetro para ajudar os professores, para ser um documento que auxilia, né? Na construção, na formação, nesse diálogo que o professor vai ter com a formação inicial e continuada. E vale ressaltar que os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, não são obrigatórios. Não são obrigatórios. Então, essa informação é muito importante, tá? Porque a gente olha para os documentos e acha que, por serem documentos que nós estudamos, que nós vivemos, né, durante um determinado tempo na nossa formação, ele é obrigatório. Não, não é. Assim como o referencial curricular nacional. Mesma coisa, ó. Não são obrigatórios. O que é o referencial? É uma referência também, mas dentro das concepções aí de ensino, né? Como ensinar melhor, né? Informações sobre a criança, sobre o adolescente, enfim. Então, também não é obrigatório, tá? E aí restam duas opções, né, gente? Ó, MEC e LDB. O MEC, Ministério da Educação, tem as suas atribuições, né? Que é cuidar do sistema educacional brasileiro. Ele vai cuidar. Ele é o responsável por levar melhoria para a educação no Brasil. Então vamos lá, tá aqui as atribuições dele, ó. Cuidar, né? Levar melhorias, né? Enfim. Mas ele não é a principal fonte de implementação, tá? Não é. Hoje ele cuida, né? Ele atende essas melhorias, né? Na teoria é isso, né? Mas quem realmente vai implementar é a LDB, que é o nosso item correto. Por quê? Porque é a lei da educação, é a lei maior, né? E sendo a lei maior, sendo a lei da educação, nós temos que realmente entendê-la como a principal fonte de implementação da educação nacional e das políticas que assim as define. Então o item correto, item D. Esse é o nosso gabarito. Beleza? Vamos para frente. Questão 33. Acerca dos desdobramentos da LDB a BNCC, analise afirmativas a seguir. Vamos lá.
As diretrizes curriculares nacionais têm origem na LDB, correto, tem a origem lá sim. Quando? Onde que está escrito isso? Está aqui, ó. Que assinala ser incumbência da União estabelecer, em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes. Opa, olha aí, ó. Diretrizes, vamos puxar até aqui, ó. Até as diretrizes. Perfeito, olha aí, ó. Tudo bem encaixado, né? Tá tudo bem desenhado. Para toda a educação básica, que é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. E é exatamente, né, onde entra a discussão lá da BNCC, né, quando a gente vai falar sobre aquele currículo comum, né, aquela base comum que foi falado lá na questão anterior. Então, esse 1 está correto. Vamos para o ponto 2. As diretrizes curriculares nacionais são diretrizes separadas por disciplinas elaboradas pelo governo federal e não obrigatórias por lei. Errado! São sim obrigatórias. Então a gente não pode perder tempo. Identificou o erro, já sabe que já está incorreto, então vamos seguindo. As diretrizes são obrigatórias sim. Então, quais são os documentos obrigatórios? BNCC, documento obrigatório, referência, diretrizes curriculares nacionais, a própria LDB, Constituição Federal de 88, que é a nossa lei maior de tudo, né? Tá aqui, documentos obrigatórios. E aqueles que você viu, né, não são obrigatórios, PCNs, referencial. E aqui eu posso trazer também, né, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, também como documentos obrigatórios, docs obrigatórios. Perfeito. Tá aí algumas informações extras, né? E aqui a gente não precisa perder tempo fazendo a leitura do resto do item, tá? Identificou? Vai para frente, porque você não pode perder tempo com essas questões, né? Vamos lá. 3. Os PCNs são normas obrigatórias. Opa, já começou errado. Identificou o erro, já foi também, ó. Então 3 está incorreto, porque os PCNs não são normas obrigatórias para a educação básica. Não são parâmetros. Nem normas eles são, né? São parâmetros para ajudar nesse planejamento, né, nesse trabalho docente, enfim. Então, o que nos resta para aqui é o item D de dado, somente o 1 está correto, ó, porque os demais, somente o 3 está correto, né, não tá, 2 e os 3 estão incorretos, 1 e 2, só resta o item D de dado, que é o nosso gabarito, perfeito. Então, bem tranquilo, tá, ó, essas duas questões iniciais aí pra gente começar os nossos estudos, tá, para você entender. E a gente vai continuar na nossa próxima aula com outras questões, mais questões. Até lá, grande abraço, valeu, rumo à aprovação.